Bom dia, caros alunos e pessoas que mesmo que estão fora de sala, né, de aula por algum tempo, mas estão desejando fazer o Enem esse ano. Eu vim hoje, tirei um pouquinho do meu tempo para estar aqui trazendo algumas dicas valiosas para vocês se prepararem melhor sobre a redação, que é a parte mais temível do Enem, né? Muitos desistem até temendo a dissertação que é cobrada no Enem. Pois bem, antes de eu dar as minhas dicas, né, não é uma aula, deixo muito claro que se fosse uma aula nós iríamos passar aqui talvez quase uma hora, porque exige bastante explicações, né, de toda parte estrutural do texto que é cobrado, que é a gramática, a ortografia, né, a atualidade, né, os temas atualizados que a proposta do Enem exige. Mas são pequenas dicas que vai trazer para vocês um horizonte naquilo que de fato vocês precisam aplicar na hora da redação, de construir esse texto dissertativo com muita tranquilidade, com muita segurança, tá? Mas antes eu quero me apresentar, porque é o primeiro vídeo que eu faço para estar explicando conteúdos do Enem, e eu quero me identificar aqui para que vocês possam ter conhecimento da minha vida profissional, um pouquinho dela, né? Eu sou a professora Ana Flávia, sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT, sou especialista em Planejamento Educacional e Políticas Públicas e sou atuante em sala de aula há 23 anos e meio, né? Sempre trabalhei na área de linguagem, com exceção da educação física, mas as outras disciplinas que fazem parte da área de linguagem, eu sempre trabalhei, principalmente no Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e ultimamente optei em trabalhar com o Fundamental 1, justamente porque eu tenho uma paixão muito grande em estar preparando os nossos alunos de 5º anos para o SAEB, que também, como o Enem, faz parte do SAEB, né? E dando continuidade à minha fala, quero resumir o máximo possível. E a primeira dica que eu dou para a construção do texto dissertativo do Enem é o aluno, a pessoa que está se preparando para uma dissertação a nível de ensino superior, porque você está fazendo no ensino médio, mas a construção do seu texto exige um nível de conhecimento bem mais estrutural, bem mais acadêmico. Então, você precisa, em primeiro passo, ser uma pessoa que, na medida do possível, esteja acompanhando todo o contexto histórico do país, né? Contexto histórico do Brasil. Como assim, professora? Como que eu vou acompanhar uma dimensão dessa? Quando nós falamos em contexto histórico do país, nós estamos falando da economia, da política, né? Da vida social, né? Da religião, da cultura. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto histórico. E, na medida do possível, né, porque todos nós trabalhamos, temos uma vida ativa, mas nós vamos nos interagindo com esses temas que são trabalhados dentro desse contexto, nós vamos nos atualizando, vamos lendo, né, acessando sites, acessando jornais, né, e aqueles temas que de repente ele exija no momento da sua redação, da sua dissertação, do seu argumento, exija alguma citação de leis ou de alguns dados, você também precisa estar estudando um pouquinho, acessando um pouquinho os sites confiáveis para que você dê embasamento e solidificação ao seu argumento, à sua defesa, porque a redação do Enem
nada mais é do que uma defesa de uma tese que você está fazendo, né? Você está concordando ou discordando de uma proposta que o Enem trouxe para você, que o INEP lançou através da prova do Enem, no SAEB, e você vai argumentar, você vai mostrar que tem conhecimento daquela causa, daquela situação, né, daquela problemática e trazer uma solução para essa problemática, né? Mostrar caminho. É lógico que você não vai resolver o problema, mas você precisa ter conhecimento de causa, de consequências, para você mostrar caminhos possíveis para a resolução daqueles problemas com embasamento teórico, com embasamento de lei, se for preciso, de dados. Quais são os sites confiáveis, né? Para embasar, para argumentar o seu texto dissertativo. O IBGE traz dados estatísticos, né? O Cielo traz artigos científicos com muitas informações, com muitas bases científicas em algum assunto, em algum tema. O IPEA, né? O Datafolha, o CAPES, são alguns que eu estou citando. Prof, e quais são os temas mais cobrados? Olha, aí a professora não pode dizer, estude esse tema, não. Tenha uma amplitude de conhecimentos desse contexto histórico do país. Isso é fundamental, né? Na medida do possível, nós no dia a dia vamos acompanhando os noticiários, principalmente os mais recentes e os mais relevantes, o que trouxe mais impacto na economia, que trouxe mais impacto na vida social, na segurança, né? Segurança pública, na saúde pública, né? Na educação, né? Na religião. Então, tudo isso são temas que pode, de repente, trazer algum assunto para você estar ali abordando e dando a sua opinião, a sua ideia, defendendo a sua tese. Vamos citar aqui alguns exemplos que possa cair, um tema, né, que traga dentro da proposta, traga esse tema: xenofobia, transfobia, etarismo, né? São tudo coisas hoje que está muito falada. A cibernética, né? Também que são, os cibernéticos são ofensas feitas em redes sociais, né? A intolerância religiosa, intolerância de gênero, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado e vir como proposta numa redação do Enem. E aí nós temos agora na cultura brasileira está acontecendo um movimento de amplitude na religiosidade afro. Isso é bem interessante, é bom que nós saibamos um pouquinho, que nos aprofundemos um pouquinho desse assunto, porque antes a religiosidade afro era muito preconceituosa. O povo, a maioria da população, no geral, brasileira ou não, tinha um certo preconceito. E esse tabu está se quebrando, né? Ele está sendo visto como uma religião, né? Como qualquer outra religião, e não usando preconceitos, né? Que traga aí uma inferioridade ou uma certa resistência, não. Está entrando a religiosidade afro no país e está sendo muito plausível, né? Isso é bacana porque vemos o respeito às diversidades culturais. Isso é super importante, a valorização cultural. Temos também a questão do preconceito linguístico. Nós sabemos que esse preconceito linguístico, ele causa um grande problema na comunicação entre as pessoas, né? De uma região para outra. Existe uma limitação da parte, principalmente mais ofendida, né? Na expressão. A pessoa se torna uma vítima na sua fala e ele teme
falar em público, ele teme comunicação dentro da sala de aula. Nós temos exemplo de alunos vindo de outras regiões que o seu dialeto, o seu sotaque, o seu regionalismo é diferente, e isso é natural, é cultura, é regionalismo, enfim, mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não entendem a valorização cultural, né? Não respeitam e acabam fazendo, usando de preconceito linguístico, usando de certas, de uma forma sutil, algumas brincadeiras que bloqueia as pessoas de se expressarem livremente com as suas falas regionais, com seus dialetos, né? Então, isso é importante também, se ver abordando esse tema, preconceito linguístico, nós termos esse conhecimento, que ainda, infelizmente, existe, né? E que deve ser quebrado isso. Outra parte muito importante para vocês terem em mente. Prof, então eu sabendo mais ou menos os temas, eu sabendo mais ou menos, estando mais ou menos atualizado com o contexto histórico, com a economia do país, que nós sabemos que passou por processos difíceis nessa transição de governo, né? Melhorou ou piorou? Vamos argumentar, cada um tem a sua opinião. A questão da educação, né? Nós temos aí um tema que pode ser abordado, é a questão da violência escolar. Está ultimamente, assim, o índice muito alto de violência escolar, né? Então, os professores, os profissionais de educação de um modo geral, os alunos, as famílias, passaram um período de tempo até esses dias com pânico, com medo de ir à escola, né? E isso causa um impacto na qualidade do processo ensino-aprendizagem. O professor vai com medo, ele não tem uma qualidade no seu ensino, ele está apreensivo o tempo todo na sala de aula. O aluno vai também com medo, a família ficou com medo. Então, isso impacta na aprendizagem do aluno, no ensino e na aprendizagem, obviamente. E assim são outros temas, né, que podem ser abordados. E, prof, então eu sabendo dos temas, mais ou menos, eu tô bem. Não. Nós sabemos que nós estamos construindo uma dissertação acadêmica que exige uma estrutura formal, exige a norma culta na escrita, né? E como é essa norma culta? Saber escrever bem, gramaticalmente, com coerência, com coesão, né? Saber escrever corretamente, ortograficamente, usar a pontuação correta, usar a acentuação das palavras de maneira correta, né? Usar quais são as acentuações que as pessoas mais têm dúvidas, né? São dicas, vocês vão estudar. A crase, né? O uso da crase, do acento agudo, do circunflexo, né? Quais são as pontuações mais temerosas que eu tenho dúvida? O uso da vírgula, em que momento eu vou usar, né? Uma exclamação, será que eu posso usar? O travessão, 2 pontos, né? Uma interrogação, isso são pontuações, né? Quais são os conectivos necessários para uma construção de um texto acadêmico, assim, extremamente valioso, que o meu leitor, o meu corretor vai pegar e não vai ter nenhuma dificuldade na compreensão daquilo que o escritor, o aluno construiu. Então, eu preciso ter meus conectivos que faz esse entrelaçamento de ideias, né? Que complementam-se as ideias dentro do texto. Quais são eles? Quais são esses conectivos gramaticais? As conjunções, né?
é super importante e muito presente nos inícios, principalmente, de cada parágrafo, né? Nos finais, para estar solidificando o seu argumento. Então, nós temos aí as conjunções, né? Que vocês vão lá e vejam quais são as conjunções explicativa, opositiva, adversativa, aditiva, enfim, são várias, né? Conclusivas, que você vai usar na conclusão do seu texto. Quais são as conjunções conclusivas que eu posso estar usando? Quais são as conjunções que eu posso estar iniciando, introduzindo a primeira parte do texto, a introdução que eu vou argumentar já com base, com solidificação, né? Quais são outros conectivos importantes? Os advérbios, que são vários, né? Advérbios de tempo, de modo, de causa, de lugar, né? De negação, de intensidade, e assim são vários. Os verbos, né? Os verbos precisa você usar os tempos verbais corretamente, certo? Os pronomes pessoais. Eu posso começar em primeira pessoa o texto? Eu posso começar em segunda? Não. Nós sempre usamos, né? Iniciamos um texto em terceira pessoa, nós não podemos falar por mim, eu, não podemos usar esse termo, eu acho, eu acredito, não. Não se pode de forma alguma usar a primeira pessoa no seu texto, certo? Nós temos aí também a questão da coerência, né? O que é a coerência? É você trazer um assunto e a segunda parte do seu texto está sempre complementando uma outra, né? Você vai conectar as suas ideias, por isso chama-se conectivos textuais. A coerência, a coesão, a escrita correta, né? A linguagem correta na escrita, os verbos nos tempos certos, né? Vou dar uma dica aqui de ouro, hein? Porque tudo isso é corrigido pelo seu corretor. É como uma lupa, tá? Tem algumas coisinhas que passam, sim, mas aquelas que você está mostrando para o seu corretor, que você é uma pessoa que está se preparando para uma faculdade e para um mundo, né, de uma profissão posteriormente, e são diversas as profissões, você já precisa mostrar que você tem um pouco de conhecimento acadêmico na escrita, na construção de palavras, né? E isso é muito importante. Até hoje, até alunos de ensino médio têm dúvidas quanto à terceira pessoa do plural, certo? E quando eu digo assim, eles foram, né? E aí termina com a o tio forão? Não. Eles estudaram. Se eu falei no passado, esse final é AM. Eles estudaram. Elas estudaram para o Enem. Estudaram. Eles estudaram. Agora, se eu falar, eles estudarão para o Enem, se eu for falar no futuro, aí sim, a terminação ao-til, né? Futuro, passado, Eles estudaram, eles estudarão. Então, tem que ter muita atenção nessas terminações de terceiras pessoas do plural, certo? Nesses verbos da terceira pessoa do plural. Bom, pessoal, eram algumas das dicas que eu queria dar para vocês, certo? E qualquer dúvida, se vocês gostaram aí do vídeo, eu tenho o meu canal, que fiz com o objetivo de dar as aulas quando começou a pandemia, mas ela não tem muita amplitude, mas se você achou importante essas dicas, repasse, compartilhe, tá? Com os amigos,
com os parentes que vão fazer aí o Enem. E se gostou, mostre que gostou do vídeo apenas dando um like, para mim ter certeza se foi, como que eu quero dizer, válido, né? Se foi válido para você, se te serviu, se te tirou alguma dúvida, tá? E pode fazer algum comentário também naquilo que você acha que deve ser feito. Tenham todos bons estudos e desejo muito sucesso a cada um.